Gênesis 1, do 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém. Esse trecho bíblico que nós acabamos de ler é conhecido na teologia como mandato cultural. Mandato cultural. Deus criou todas as coisas, entre elas o ser humano, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para governar sobre toda a criação. Quem está acompanhando com o livro é a partir da página 35. Hoje então nós vamos ver página 35, aquelas características que Deus tem que os homens também têm. Nós também temos. Dois já? Tiver acabando. São os atributos de Deus. Os atributos de Deus se dividem em duas partes. Nós estudamos assim os atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus tem, aquelas características que só Deus tem. E nós vimos 8 dessas características semana passada: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, invisibilidade. E aqui eu comentei sobre os anjos, que os anjos podem aparecer, mas Deus não, ninguém pode ver Deus, tá? Espiritualidade, sempiternidade e soberania. Esses são os atributos que somente Deus tem. Hoje nós vamos ver os atributos que Deus tem e que os seres humanos também têm, que nós chamamos de atributos comunicáveis. A ideia é que Deus nos comunicou, Deus compartilhou desses atributos conosco, tá? Então, como nós vemos aqui no texto bíblico, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ou seja, nós temos vontade, nós temos certo poder dado por Deus e direitos, entre eles o direito de liberdade, né? Fomos criados por Deus. Isso é tão importante e tão mencionado nas Escrituras. Por exemplo, o maior evento descrito no Antigo Testamento é a libertação do povo do Egito. E então esse fato é mencionado em praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Praticamente todos. Deus se apresenta constantemente ao seu povo como o Deus que o tirou da terra do Egito, da terra da servidão, da terra da escravidão. Nós temos então o direito dado por Deus de sermos livres. E é assim que, por exemplo, começa a Constituição Federal dos Estados Unidos, que o homem tem o direito dado por Deus de liberdade. E é em cima da plataforma da liberdade que os Estados Unidos foram construídos. Então nós temos o direito à vida, o direito de liberdade e o direito de exercer a nossa cidadania, de viver. Isso não deve ser concedido pelo Estado. Não é o Estado que nos concede esse direito de sermos livres, não. É Deus. Deus fez isso com o seu povo no Antigo Testamento e Deus faz isso com o seu povo hoje também, tá? Então, nós recebemos direitos e deveres da parte de Deus. O dever é de sujeitar a criação, dominar sobre a criação, sobre todos os animais e utilizar os recursos que nós chamamos de recursos naturais, que são os recursos criados, dados por Deus, por meio da criação, para sujeitar a terra e dominar. Então, por exemplo, quando o homem inventou o avião, ele foi aperfeiçoando, até que hoje nós temos essa maravilha que é o sistema de aviação, que, por exemplo, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 não aconteceu nenhum acidente aéreo no mundo
que é a aviação que a gente paga passagem, e tal, nenhum acidente no mundo em 2018. Então, o número de acidentes na aviação é muito pequeno. Aliás, a aviação é o padrão, é o modelo para todas as outras áreas, porque segue tantos protocolos que é um modelo de segurança na saúde, por exemplo. Ao contrário disso, na aviação particular, naqueles voos fretados, os caras que têm jatinho e tudo mais, enquanto os pilotos sofrem pressão de seus contratantes ou de seus patrões, houve sim acidentes. E costuma haver bastante acidente. De vez em quando cai o avião de algum famoso aí, não é de voo comercial, é porque é avião que não era para gente voar, é avião de carga, é avião que não era para voar naquela hora, mas o cara tem que fazer um show em outro lugar e assim foi o acidente do Mamonas Assassinas, por exemplo, né? Bem, então quais são esses atributos dados por Deus? Agora sim, ele se escondeu. Quais são esses atributos dados por Deus que nós também temos? Vamos ver 8 deles. 9 deles. Conhecimento. Deus concedeu que o homem tenha conhecimento para realizar inúmeras tarefas, sujeitar a terra, se sustentar e abençoar a outros com seu conhecimento. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre gestão do tempo, chama-se Remindo o Seu Tempo. É um livro cristão, já leu? É um livro fantástico. Eu li a trilogia, você leu os outros dois, Chamados para Criar e Maestria. São os 2 primeiros, aí depois tem esse. E aí eu estava lendo hoje sobre a questão do sono. O autor falando sobre sono, porque ele explicando que as pesquisas apontam, todos os estudos apontam que na verdade as pessoas precisam dormir 8 horas ininterruptas por noite, tá? E aí ele responde todas aquelas objeções que vocês estão fazendo agora na cabeça, tá? Não tenho tempo, não consigo, tenho um filho pequeno. Quando ele escreveu, ele tinha 3 filhas pequenas, tá? E aí ele diz o seguinte, ele conclui dizendo o seguinte: amar o próximo começa com dormindo bem. E se a gente não dorme bem, por exemplo, a gente não descansa bem, no outro dia a gente vai dar um porre. Chato, não vai fazer tudo o que deveria, não vai fazer com a mesma qualidade, ou seja, não vai entregar tudo de si, seja no que for. Então, o amor ao próximo começa com a noite bem dormida. Veja que coisa interessante. E isso é fruto do conhecimento. Aqui eu trouxe várias questões, várias referências bíblicas que falam do conhecimento que Deus deu ao homem, mas essa de Gênesis não é a principal. E de fato, como é que se sabe disso? Com pesquisas. Então a gente está com fome, come, a gente está doente, toma um remédio. Deus deu a capacidade do homem de criar remédios, meios de transporte, meios de comunicação, livros, multiplicar o conhecimento cada vez mais rápido, óculos, smartphones. Só que a gente precisa aprender a administrar isso. Mas Deus deu conhecimento. O que Ele espera que a gente faça? Que nós multipliquemos esse conhecimento, que sujeitemos a terra e a dominemos, cada um de acordo com a sua capacidade dada por Deus, e cada um de acordo com a sua área específica. Alguém aqui gosta daquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Quem gosta? Não suporta? O autor que faz Greg está no Brasil, né? Inclusive agora ele deve estar no podcast que eu vou assistir amanhã, ou ouvir, né? No Inteligência Limitada. E aí é interessante porque eles, naquela série, houve 4 temporadas só, eles citam muitos negros de destaque ao longo da história. E é tudo verdade, o que eles fazem lá. Eu pensei que era onda, pode ser onda, né? Uma série humorística, né? Mas não. Em um dos episódios ele cita lá George Washington Carver. George Washington Carver, aí alguém diz assim, o presidente, porque houve um presidente norte-americano chamado George Washington, né? Aí o outro fala, não, o gênio negro dos amendoins. George Washington Carver era
filho de escravos, e aí já tinha, de escravo, já tinha havido a abolição da escravatura nos Estados Unidos, mas ele foi criado por um casal de brancos. Ele foi adotado, a sua mãe lhe deu para que ele tivesse uma boa vida, uma vida melhor. E ele aprendeu a ler sozinho aos 4 anos de idade. Ele era um gênio. Pasmem, eu conheci um garoto lá de uma pessoa que aprendeu a ler sozinho com 1 ano de idade. É da igreja do Nazareno, lá no bairro dos Bancários, lá em uma pessoa. O pai dele já ganhou prêmios como o homem mais inteligente do Brasil, número 1 do ITA, o curso mais concorrido do país, né, do ITA. E o pai dele estudou com Kelly na adolescência, veja que coincidência, né? E a mãe dele é pedagoga. Então, uma coisa mais linda do mundo. Ele deve estar grandinho agora, com 6, 7 anos, mas ele tinha 1 ano e pouco, nem andava direito. E aí disseram, ele sabe ler, isso como aí estava com uma banca de livros meus assim, o pai chegou com ele no braço e ele começou a ler, o título, lê aqui, fulano. Aí ele leu. E não era enrolado não, como quem é aquele povo que lê, né? Disse isso, não, leu normal, ele mal sabia falar, mas sabia ler. George Washington Carver era assim também, só que aprendeu a ler com 4 anos, um pouco mais tarde. E aí ele foi criado por uma família cristã, criou uma escola de ciência, digamos assim. Não era tão dividida a ciência como é hoje, né, em tantos ramos, e certa vez eles passaram por uma crise financeira. Essa escola que ele criou era para ensinar, sobretudo, cursos profissionalizantes para filhos de outros negros que não tinham oportunidade na época, porque tinha acabado de acontecer a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então eles não tinham estudo, não tinha escolas para eles, a leitura segregação era terrível, né? E aí ele reuniu a escola, os alunos todos que eles moravam lá e disseram, vamos orar, porque nós estamos passando por uma crise financeira. Oraram e esperaram em Deus. Numa daquelas noites, George Washington Carver teve um sonho e ele pediu a Deus. Nesse sonho ele podia pedir a Deus qualquer coisa. Ele disse, Senhor, me ensine tudo sobre o universo. Ousado, né? Aí Deus disse para ele, é muito para você. Aí ele deu assim, ele disse, então me ensine tudo sobre o planeta Terra. Aí Deus disse, é muito para você. Aí ele foi rebaixando, né? Ele disse, então me ensine tudo sobre o ser humano. Aí Deus disse, é muito para você. Aí ele já sem esperança olhou assim, viu no chão, no cantinho, um amendoim. Aí disse, Senhor, me ensina tudo sobre o amendoim. Aí no sonho Deus disse para ele, vá, eu vou lhe abençoar. Quando ele acordou, ele pegou os amendoins que tinha, alguns amendoins que tinha na cozinha, e começou a estudar. George Washington Carver criou mais de 300 produtos à base de amendoim. E nunca a pasta de amendoim, por aí vai. E ele nunca patenteou nenhum desses produtos. Até adubo à base de amendoim ele criou, e ele recebeu vários chefes de estado na sua cidade, na sua época, que queriam levar para seus países aquelas técnicas que ele tinha desenvolvido. Deus o abençoou com muito conhecimento. Então todo conhecimento que a humanidade tem é dado por Deus. Todo. O conhecimento que os crentes têm, o conhecimento que os incrédulos têm, que os ateus têm, tudo vem de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, eu tenho ouvido, sempre procuro ouvir pessoas que somem, que me façam crescer. Então eu escuto gente de todas as áreas que você imaginar, gente que eu não faço não tenho o menor conhecimento sobre aquela área. Eu tenho ouvido ultimamente o doutor Antônio Cabreira. Antônio Cabreira é o ministro mais jovem da história do país, ministro de Estado. Ele foi ministro da Agricultura durante o governo Collor. Foi ele que fez com que aquele leite que tinha fila para comprar leite e tal, estava conversando com o Gerard domingo sobre isso,
parasse com aquilo, né? A biblioteca do Dr. Cabreiro, ele é presbítero da igreja presbiteriana, ele é crente. A biblioteca dele tem mais de 63 mil livros. Não quer dizer que ele leu tudo, nem que ele vai ler, não vai, tá? Mas ele é podre de rir, pequeno, é um servo de Deus. Que homem inteligente é aquele, meu Deus! Eu tenho ouvido, estou na metade de um podcast aqui, estava ouvindo enquanto fazia barba para ver, mas amanhã eu escuto o restante, se Deus quiser. Deus nos dotou de conhecimento e Ele espera que nós usemos isso para a glória dele. Só que muitas vezes a gente pensa que usar alguma coisa para a glória de Deus é usar na igreja, e não é somente isso. Quando alguém, por exemplo, como Wilson, que vende óculos, ele está fazendo esse serviço está fazendo um bem para a humanidade. Quando alguém que vende remédios, que instala placas de energia solar, que ajuda na saúde das pessoas, que ensina, que faz tudo, organiza as finanças das pessoas, nós estamos fazendo um bem à humanidade quando fazemos isso. E Deus espera isso em nós, que nós usemos o nosso conhecimento para a glória dele. Amém? Segundo lugar, sabedoria. Eu vou distinguir aqui, tá? Entre conhecimento e sabedoria. Inteligência, cultura e sabedoria possuem conceitos muito parecidos. Para este estudo, precisamos falar da inteligência como a capacidade de articular o pensamento de forma rápida e organizada. A cultura está ligada ao fato de realizar cursos e conhecer diversas formas de pensamento, o que também pode ser adquirido conversando com pessoas de outros países ou de outras culturas. Então, alguém culto nem sempre é alguém inteligente, tá? E a sabedoria é a aplicação do conhecimento. A sabedoria também pode ser definida como a melhor forma de tomar decisões na vida. Essa é a sabedoria que a Bíblia ensina. Sabedoria na Bíblia é a melhor forma de tomar decisões, tá? É a maneira de saber viver correto para a glória de Deus. Isso é sabedoria. Então tem gente que tem sabedoria mesmo sem ter muito conhecimento. Há muitos analfabetos que não são inteligentes, há muitos que são inteligentes também, muito inteligentes, tá? E o fato de não saber ler ou escrever não quer dizer que não pode ser uma pessoa sábia, não. Ben Carson é um famoso médico norte-americano, cirurgião de cabeça. Como é que chama, Juliana? Neurocirurgião. Ele fez a primeira cirurgia de gêmeos siameses, separou e elas eram duas meninas e elas sobreviveram. Ben Carson é crente, está vivo ainda hoje. Aquele filme Mãos Talentosas é sobre ele, tá? Então a mãe dele era analfabeta, mas ela era empregada doméstica, tá? E chegou a ser internada como louca, inclusive, tamanho de estresse que ela passou para cuidar dos filhos. Ela, trabalhando na casa de pessoas ricas, percebeu que o grande diferencial na vida daquelas pessoas era o estudo. Então ela pôs os filhos para estudar, estabeleceu metas, que é mostrado no filme. Um filme muito bom para assistir com a família, Mãos Talentosas. Outro filme na mesma vibe é Quase Deuses, também muito bom. Alguns já assistiram, tá? E aí Ben Carson se tornou médico, neurocirurgião. Um ano desse ele ia concorrer à presidência da República dos Estados Unidos. É um cristão, esteve em João Pessoa um tempo desse. Eu não pude ir ouvi-lo, eu tenho compromisso um dia, infelizmente não tive como ir. Mas a mãe dele tomou decisões muito sábias. Mas imagine, irmãos, alguém que é sábio, culto e inteligente. Como pode ser mais útil ainda para a sociedade e para o reino de Deus? Então, eu dou mais algumas explicações aqui. Deus é o autor de toda a sabedoria, página 36. E não há ninguém mais sábio que Ele. A Bíblia mostra isso.
diversas maneiras, né? Sua sabedoria é muito acima da nossa, de modo que Ele sabe o que é melhor para o seu povo e age sempre para a sua glória e a bênção dos seus. A Bíblia diz como os pensamentos do Senhor são melhores para nós, muito acima dos nossos. Ele tem pensamentos de paz para nós, não pensamentos de mal. Então essa é uma das razões pelas quais Paulo escreveu que nós devemos dar graças a Deus por tudo, em 1 Tessalonicenses 5:18 e também em Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois é. Então veja só, Deus, que é todo sábio, compartilhou um pouco da sua sabedoria conosco. Significa dizer que mesmo quando nós passamos por momentos complicados na vida, que nós não gostaríamos de passar, é a melhor coisa para nós, porque quem trilha o nosso caminho, quem guia a nossa vida é Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós. Um ano atrás, eu estava profundamente doente, até que em 17 de junho eu travei um culto. Fui pregar em Limoeiro e travei, não consegui, só li o texto bíblico e aí foram com uma crise terrível, esgotamento físico e mental. Não foi só uma questão de trabalho, tá? Na verdade, eu desconfio dessa questão da Organização Mundial da Saúde colocar o burnout associado unicamente ao trabalho, e a minha desconfiança é no seguinte aspecto: nunca é só o trabalho. O trabalho, às vezes, é só a gota d'água, os últimos pingos. Mas alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar? O empregador. A gente com a saúde, mas a conta, literalmente, o empregador. Imaginemos o seguinte: uma mulher, ela tem um marido que bate nela, filhos que a desobedecem, mora num lugar perigoso, teve uma criação péssima, pai violento, mãe nervosa, ela está cheia de dívidas, a filha engravidou na adolescência, aí para chegar no trabalho, isso é a realidade de muita gente, irmão. Para chegar no trabalho ela vai em condições péssimas, dorme muito pouco, quase nunca consegue relaxar, não tem dinheiro para se divertir como gostaria, aí ela chega no trabalho e adoece. O problema é do trabalho? O trabalho em si já é estressante. Qualquer trabalho, seja o melhor dos trabalhos, tem seus estresses, suas dificuldades. Mas alguém tem que pagar a conta, né? E se a OMS fala, aí o empregador tem que pagar a conta. Mas meus irmãos, estamos falando sobre a sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, Deus sabe o que é melhor para a gente. Então a melhor coisa é dar graças a Deus, não reclamar, seguir. É claro que a gente deve buscar a nossa melhoria. 1 Coríntios 7:21 diz isso. Você pode abrir comigo? 1 Coríntios 7:21. O contexto é completamente diferente. Paulo está falando sobre casamento, mas tem um princípio aqui que se aplica ao nosso bem-estar como um todo na vida. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade, porque muitos crentes estavam preocupados porque haviam se convertido e eram escravos ainda, mas não era como a escravatura dos gregos não, tá? 2/3 do Império Romano eram formados por escravos, era assim. Aí Paulo diz: não fique preocupado com isso não. Agora, se você ainda pode conseguir sua liberdade, o que você quer, vá atrás. Você pode fazer um outro curso e melhorar suas fontes de renda, aumentar, vá atrás. Você pode descansar mais durante a semana, ter mais tempo com sua família, fazer as coisas que você gosta, vá atrás. Essa é a aplicação do texto. Então, uma das coisas com a qual eu não estou preocupado, e muita gente está, é com a aposentadoria. Por que eu não estou preocupado? Porque eu não estou nem contando com o dinheiro do INSS.
Porque eu não pretendo me aposentar com 90 anos de idade, não. Eu não conto. Eu estou fazendo outros investimentos, entre eles meus livros. Livro dá trabalho uma vez só para fazer, depois é só vender. E é mesmo. E eu que faço o processo todo, eu diagramo, quero fazer a capa e eu mesmo vendo. É só ir vendendo. Daqui para que eu esteja velho, se Deus quiser, eu vou ter mais de 100. No ritmo que Deus tem me dado, e vocês me ajudando a comprar, até trouxe alguns aqui para fazer propaganda no final. Amém. Meus irmãos, terceiro lugar, vai ter. Terceiro lugar, fidelidade. Deus é fiel ao que prometeu e espera que os homens também cumpram suas promessas. Jeremias 1,12 diz, que Deus vela para cumprir sua palavra. Em Mateus 6 também fala sobre isso. A Bíblia diz de maneira clara que Deus é fiel em várias passagens, tá? Deus é fiel, a Bíblia diz isso. A palavra de Deus também é fiel e significa que o Deus que prometeu que o que Deus prometeu, melhor dizendo, será cumprido, tá? Ele não pode negar-se a si mesmo. O que ele falou, ele vai fazer. Vocês sabem que em todo lugar tem gente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Então, uma época dessa, chegou no seminário um grupo de alunos de linhagem calvinista, né? É sempre um calvinista que gosta de perturbar, ou um pouco para perturbar, sinceramente. É como não pode ter no seminário, eu digo aqui. O povo para perturbar é o povo calvinista, sinceramente, meu amigo, inventa muito, olha, é tudo em favor do contrário, é batizar a criança que não crê e não dá ceia para a criança, mas ela não é batizada porque ela não pode tomar ceia, não porque ela não tem consciência. E por que batizou se ela não pode crer? Irmãos, tem base bíblica para dar ceia para a criança, porque a ceia é um jantar, as crianças não ficam com fome e não tem base bíblica para batizar. Aí eles fazem o contrário, tá? E aí, enfim, né? Não, porque o batismo é a nova circuncisão. Onde é que a Bíblia diz isso? Onde? Se fosse assim, só os homens podiam ser circuncidados. Oi? Acabou. Acabou aqui. Se fosse assim, só os homens podiam ser batizados, porque na antiga aliança só os homens eram circuncidados. Então isso não tem lugar nenhum na Bíblia, não. Eu já discuti com muitos calvinistas e disse, irmão, mostre na Bíblia. Não, mas enfim. Aí qual foi a da vez? Chegaram dizendo o seguinte, que Deus é fiel, não é fiel a mim. Nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, está errado, tem que parar. Mas por quê? Deus não é fiel, não. Deus é fiel a si, não a mim. Eu digo, ora, veja só. Veja só, se Deus é fiel a si e Ele prometeu que vai cumprir, Ele não acaba sendo fiel a quem prometeu também, não? Qual é a diferença? Para quem inventar moído? Não, professor, está errado, o senhor está errado. Tá bom, estou errado. E aí várias igrejas não cantam mais Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cantam Tu és fiel, fiel a si. Mas foi para quem que Ele prometeu as coisas? Foi para Ele ou foi para a gente? Entendeu? Promessas são para a gente. Pois é. Rapaz, isso é falta do que fazer. Quarto lugar, amor. Deus é amor. Ele ama a todos indistintamente. Não faz acepção de pessoas. Então veja só. Infelizmente, o amor de Deus tem sido distorcido por hereges como o Ricardo Bonin, que inventou uma doutrina chamada teologia relacional. Na verdade, ele só inventou o nome, porque essa doutrina já existia com dois outros nomes: teologia do processo
e teísmo aberto. Qual é a ideia? É que Deus é tão grande, tão transcendente, e nós tão pequenos, que para Deus poder se relacionar conosco, com a humanidade, Ele teve que abrir mão dos seus atributos para poder falar conosco. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Ele é tão grande que Ele consegue falar conosco. Ele é transcendente, ou seja, Ele transcende tudo, e Ele é imanente, Ele está no meio do povo. A gente vê, por exemplo, isso em Isaías capítulo 6. Isaías começa a descrever: viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías viu a roupa de Deus, na verdade, né? As roupas dele esparramavam sobre o altar. Aí ele viu os serafins. Aliás, eu estava falando sobre anjos semana passada, né? E aí Kelly me lembrou. Realmente, Bruno, os anjos têm forma. A Bíblia descreve as formas dos anjos, né, pastor? Os serafins têm 6 asas. Os querubins, que são os 4 os seres viventes, são a mistura de anjo com animal. Tem 4 rostos, né? Rosto de boi, rosto de leão, de boi, de homem e de águia. 4 rostos. Mas a Bíblia não descreve a forma de Deus. Ela disse: você é um aluno de série concepcional. E é mesmo, tá? Realmente ela é extremamente inteligente. Enfim, e aí essa doutrina que Isaías viu, na verdade Isaías viu Deus, uma doutrina, né? Mostra que Deus é tão transcendente quanto imanente. E aí Isaías ouve Deus falando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me. Aí ele diz: vai. Deus não deixa de ser transcendente para falar com o homem, não. Só que no Natal de 2004, do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2004, houve aquele primeiro tsunami grande, que praticamente ninguém sabia que existia isso, né? Eu não sabia. Alguém aqui sabia que existia tsunami? Ninguém sabia, né? E aí Ricardo Gondim escreveu no Twitter na época, aspas: um Deus que sabe, que conhece o mal com antecedência e não faz nada para evitá-lo, é um demônio. Eu não acreditei, porque os crentes inventam muita coisa, tem muito crente fofoqueiro. Eu preciso conferir a fonte primária. Aí um amigo meu me ajudou a fazer uma conta no Twitter na época, isso 20 anos atrás. Não era fácil não, eu não sabia fazer. Aí eu disse: agora... Era um negócio assim, né? Aí ele fez comigo, ele sempre foi fera em informática. Eu disse: agora eu quero ir na conta desse cara aqui, Ricardo Gondim. Tem como saber se ele é ele, se é, então. Aí eu fui procurar a postagem do dia 25 de dezembro, no caso, né? Estava escrito desse jeito, tá? Então Ricardo Gondim, com isso já foi a apostasia final dele, né? E aí tem muita gente que está distorcendo o amor de Deus. Agora ele diz, desde aquela época, faz mais de 20 anos isso, o tsunami vai fazer 20 anos esse ano, mas a sua apostasia já faz tempo. Então ele vem ensinando que o principal atributo de Deus é o amor, e a Bíblia não diz que existe um principal atributo de Deus. Na verdade há uma harmonia entre os atributos de Deus. Nenhum é maior que o outro. Tem muito crente nazareno que acha que o principal atributo de Deus é a santidade. Muito presbiteriano que acha que o principal atributo de Deus é a soberania. E não é. Deus não tem atributo maior, não. Toda vez que alguém tenta dizer que Deus tem um atributo principal, por exemplo, é tudo pela graça. Não é. Às vezes é pela bondade, pela justiça, pela misericórdia, tá? Toda vez que o ser humano tenta fazer de um atributo de Deus o seu principal atributo, comete uma heresia. Toda vez. O que há em Deus é perfeição, simetria e harmonia. Lembra daquele sermão que eu preguei sobre o dia da criação? Os 3 primeiros dias Deus preparou o ambiente. Nos 3 últimos dias Ele preencheu o ambiente. Deus é assim, é simétrico.
é perfeito, é organizado. Então Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Deus também não permite que os homens façam acepção de pessoas. Todos foram criados por Deus com igual dignidade, independente da cor de pele, classe social, nacionalidade, língua ou costumes. A palavra amor aparece na Bíblia por 265 vezes, revelando o quanto o ser humano é amado pelo Criador. Então essa questão do amor de Deus é interessante, irmãos, porque mais recentemente surgiu também aquele pregador norte-americano que não dá um sorriso para ninguém, Paul Washer, e ele ficou muito conhecido por causa daquela pregação dele que tem no YouTube, que chama Pregação Impactante, onde ele diz assim: metade desse auditório vai para o inferno. Eu quero saber quem é ele para saber. Primeiro, ele não acredita nos dons espirituais, então não pode dizer que foi uma revelação que Deus deu para ele. Segundo, Deus não dá esse tipo de revelação, mesmo que ele cresça. Aí tem uma imitação barata dele no Brasil, que é Paulo Júnior, que não é pastor. Paulo Júnior não foi ordenado pastor. Ele mesmo diz isso no podcast lá com Inteligência Limitada, com o Rogério Vilela. Ele, na verdade, é um rebelde que saiu da igreja Assembleia de Deus, montou a igreja dele, não sei o que, do Calvário, e se autodenominou pastor. E ele é tão sem noção, Paulo Júnior, que ele foi pregar num casamento e pregou sobre a ira de Deus. A sorte dele é que não foi no meu casamento, porque ele ia ver a ira do homem, do noivo. Rapaz, que homem sem noção. E aí Paul Washer ressurgiu com essa ideia antiga, onde eu quero chegar, com a ideia de que Deus odeia a humanidade, Ele não ama. Deus odeia a humanidade. Então isso vem sendo ensinado por Paul Washer, Franklin Ferreira, os neopuritanos, Paulo Júnior, essa galera toda. Iago Martins, que eu não recomendo, tá? Mas é um teólogo lá do Ceará, mas não recomendo de jeito nenhum. Tem uma pinga de noção aquele cara. Eles tomaram conta daquilo ali. Começaram a eu morei em Campina Grande, meus pais foram em Campina Grande, eu morei lá 2 vezes. Eles começaram aquela consciência cristã onde eram dos arminianos e das igrejas arminianas. Eu fui 20 anos seguidos para a consciência cristã. Eu sei o que eu estou falando. Eu morei lá, tá? As igrejas fechavam no domingo à noite e levavam os membros para o Parque do Povo. Eu fui lá. Hoje mais não. Hoje tem igreja calvinista em Campina Grande, como um professor meu, o pastor Manuel Antônio, que é congregacional, que diz: não permite que faça mais propaganda aqui, da Vinac aqui, porque esse evento não é dos calvinistas, esse evento é do povo de Deus como um todo. Por que vocês não chamam os arminianos também? Aí eles pegam o pior que há, o pior teólogo arminiano que há, e levam para lá. Cadê que eles chamam os bons? Balhate, Silas Daniel, os pastores da Assembleia de Deus de renome, Ezequiel Soares, que apresenta a Sociedade Bíblica do Brasil, pastor José Gonçalves, lá do Piauí. Não, eles pegam pregadores fraquíssimos arminianos e os melhores pregadores calvinistas. Levaram Marcos Granconato. Vocês sabiam que Marcos Granconato não acredita na salvação de nenhum de nós aqui? Marcos Granconato ensina que nenhum arminiano é salvo. Quando a Assembleia de Deus completou 109 anos no Brasil, você pode dar uma bugada aí. Marcos Granconato, 109 anos da Assembleia de Deus. Marcos Granconato publicou 109 anos de curas milagrosas, de línguas inventadas, de manipulações e tudo mais, no Facebook. Pode botar no Google Marcos Granconato, 109 anos da Assembleia de Deus. Pois não, pastor? Então, os arminianos são todos enganados. Não sigo, não vejo, não recomendo. Então, esse tipo, meus irmãos, não dá para ficar ouvindo gente que fica ensinando que eu não sou crente, que eu sou um herege. Não dá, irmãos.
Então veja só, como o amor está relacionado a isso. Se eu estou falando mal de todo mundo aqui, Deus amou o mundo. Aí vem esse povo com uma ideia infernal e diz que na verdade Deus odeia o homem. Eles dizem: Deus odeia o pecado e o pecador, e dizem com todas as letras. O Osho, Paulo Júnior, Greconato, Franklin Ferreira, todos eles dizem isso. Todos eles dizem isso. Qual é a base bíblica? Tem um salmo ou outro que fala da ira de Deus, do ódio de Deus, mas a Bíblia como um todo ensina que Deus é amor em essência. É de Jonathan Edwards, 1741, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas ele não ensinava necessariamente que Deus odiava o pecador, né? Ali ele estava dizendo o seguinte, que é com base no versículo de Deuteronômio. Ele diz assim: Deus está segurando você pela mão, você não cai no inferno ainda porque ele não solta. Mas disso nós cremos, né? Disso nós cremos. Meus irmãos, Deus ama a todos. Recentemente também Greconato publicou o seguinte, recentemente, acho que foi ano passado, o ano retrasado, enfim, que alguém questionou por que a igreja dele, não tem igreja dele nas favelas, nas comunidades que são chamadas hoje em dia. Ele foi responder que onde o evangelho chega a prosperidade. Então, meus irmãos, na verdade, esse povo não tem amor às pessoas, não. Eles têm amor pelo dízimo das pessoas. E aí, igreja em favela não dá dinheiro, a depender da favela e a depender da igreja. Mas as Assembleias de Deus estão tomando conta, graças a Deus. As igrejas pentecostais como um todo. Você vai, o movimento pentecostal que surgiu em 1906, em fevereiro de 1906 em Chicago, em abril de 1906 em Los Angeles, na Rua Azusa. É um movimento, vai completar, está com 118 anos agora, né? É o maior movimento missionário da história do cristianismo, o movimento pentecostal. Então, às vezes a gente acha um exagero na ênfase que eles dão nos dons, na ênfase que é dada na oração, numa vigília, por exemplo, vai na vigília da Assembleia de Deus, é a oração a noite toda, meu amigo. Não é a oração, não é a vigília para crente Nutella, não. Tem intervalo, tem lanchinho. Que conversa? É no mínimo 2 horas de joelho. A primeira hora para começar, e tome palavra, e tome pregação, e tome louvor, e tome oração. Daqui a pouco de novo, oração de novo. A gente fica abismado. Como é que esse cara não prega nada e a igreja está lotada? É um povo que ora, meus irmãos, e que ama todo mundo. Onde você vai ter uma Assembleia de Deus? Você viaja para todo lugar, tem uma igrejinha no morro lá, é uma Assembleia de Deus. Em todo canto tem uma feira na rua sem bar, sem nada. E é uma Pois é. Então veja só, Deus ama o ser humano. Nós devemos amar também, tá? Pessoal, só para concluir, pessoal. Como nós devemos amar o próximo? Às vezes a gente acha que amar o próximo é dar nossa vida pelo outro, mas a gente pode começar, e deve começar a amar o próximo com as menores coisas, como eu falei no começo, uma noite bem dormida. Já lhe passo a falar. Uma noite bem dormida. Quando a gente anda direitinho no trânsito, não colocando a vida dos outros em risco, coisa que muito motoqueiro não faz. Bota a minha vida em risco o tempo inteiro, se jogando na frente do meu carro. Quantas vezes eu já tive vontade de passar o carro por cima de um motoqueiro e de um ciclista? Hã? Não, mas nunca passei não, graças a Deus. Agora eu vou mentir, dizer que nunca tive vontade. Quem dirige carro que nunca cometeu esse pecado? Meu amigo, eles são faz de propósito. Ontem eu fui lá no Ibura, eu estava na minha faixa, veio um motoqueiro na contramão. Aí eu parei o carro, eu disse: pronto, ele vai bater em mim.
Aí eu parei, ele bateu no retrovisor, não levou porque tem uma molazinha. Se fosse o carro antigo, tinha levado. Não estava nem aí, não olhou nem para trás. Eu estava todo certinho. Então eu fiquei na minha, não botei o carro por cima dele, não xinguei ele, não baixei o vidro. Eu não entendo. Mas como é que a gente pode amar o próximo? Irmãos, inúmeras maneiras. Pois não, meu irmão?